Bom dia, pessoal. Hoje é 28 de agosto, estamos aqui com o nosso vídeo de toda quarta-feira. Como eu disse para vocês, a nossa hashtag é "A gente não vai parar de pedir justiça", e água mole em pedra dura tanto bate até que fura. A minha vida é falar sobre rancenias. Talvez eu seja uma lutadora solitária, né? Num mundo onde as pessoas estão preocupadas com as falas do presidente, não com as ações governamentais dele, mas com as falas dele, o que eu acho uma grande inutilidade, porque ele foi eleito pelo povo e ele vai fazer aquilo que ele considera que tenha que fazer. Ele falou isso na campanha dele, portanto eu não tenho nada para comentar sobre isso. Eu acho até engraçado as pessoas brigando nas redes sociais por conta disso, mas eu não tenho nada para falar. O voto é soberano. E se ele foi escolhido, que assim seja. Espero que ele faça um bom governo. Na área de direitos humanos, eu também não conheço a ministra Damares. Acompanho algumas coisas que ela faz. A minha preocupação, na verdade, sempre foi com o fato de que ela preservasse o que já existe na Secretaria de Direitos Humanos, aquilo tudo que já foi feito a respeito da hanseníase, principalmente todo aquele arquivo maravilhoso que existe, um arquivo muito bem montado, sobre a Lei 11.520, sobre cada pessoa que pediu a sua indenização, enfim, dos que foram isolados compulsoriamente. Então, se ela pelo menos conservar aquilo, eu já vou me dar por satisfeita, porque eu luto pela preservação da história e eu luto para que a gente mude a realidade dessa história, que realmente foi muito triste. Nós já passamos aqui no Brasil os 210 milhões de habitantes. Há uma margem aí de 25 mil pessoas ano com hanseníase, mas eu espero que isso não seja motivo para que nós sejamos esquecidos, porque não somos muitos, aparentemente, né? Para que nós não sejamos esquecidos. Tereza, tem hanseníase? Não, não tenho hanseníase, mas sou filha biológica de pessoas que tiveram hanseníase e foram isoladas compulsoriamente nas colônias. Por isso a minha luta. E aí eu peço novamente para você que curta os nossos vídeos e que se inscreva no nosso canal. É a minha forma solitária, mas solidária, de poder contribuir com as questões da hanseníase. Eu sei que existem muitas instituições no Brasil, e muitas são de fora, inclusive, acho que uma grande maioria europeia, mas também tem asiática, enfim. Tem muitas instituições lutando pelas questões da hanseníase no Brasil. Eu não vejo muito resultado, né? Assim, como observadora, eu não vejo muito resultado prático. Eu vejo muita gente se dedicando, como eu já me dediquei, indo por esse Brasil afora, para dar curso de capacitação, para diagnosticar hanseníase, para cuidar das pessoas. Eu vejo muita gente dando sangue nessa luta e infelizmente a gente não consegue chegar no final dessa guerra. Talvez porque nós não sejamos um assunto interessante para voto quando chegam as eleições. Talvez, não sei. Mas eu acho que politicamente nós não somos interessantes, porque até hoje não conseguimos, pelo menos na questão indenizatória de nós que fomos separados isoladamente, nós não conseguimos até hoje a justiça que tanto precisamos, que tanto queremos para todos nós. Então, sabe, o país não tem dinheiro, o país não tem isso, o país não tem aquilo, mas se eles realmente levassem a sério a nossa questão, eles pagariam aquilo que nos devem, porque eles nos devem muito, muito. O governo brasileiro nos deve respeito,
nos deve a preservação da história, nos deve apoio e nos deve principalmente desculpas públicas pelo que fez com milhares de crianças que éramos quando nascemos, já há mais de 50 anos. Eu não sei onde essa história vai terminar. Eu acho que cada filho separado de cada estado do Brasil tem que fazer isso aqui, ó, arregaçar as mangas e sair para a briga. E toda luta ela é louvável, toda luta ela é aceitável, toda luta tem que merecer apoio, porque ninguém consegue viver o resto da vida com esse nó na garganta que a gente tem, né? Tem muita gente que, sabe, fica essa crítica, né, entre os próprios filhos separados, às vezes fica essa crítica, um criticando o grupo do outro, um criticando o trabalho do outro. Mas, sabe, é porque chega um momento que a gente fica no desespero. O que eu sei de fato desse país é que ele não nos respeita. O que eu sei de fato desse país é que nós não temos um pingo de apoio nas nossas questões como filhos separados. Eles cuidam da patologia? Sim, eles cuidam da patologia. Também os resultados me parecem que não são tão maravilhosos assim. Mas de nós mesmos, nós ficamos lá para debaixo do tapete. E essa é uma luta que, se cada um que passou por isso não se empenhar, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Se cada um de nós não estiver atento, inclusive para eliminar as fake news que acontecem sobre isso, em vários grupos que existem aí no WhatsApp, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. A gente tem que ficar atento a questões jurídicas, né? Tem que acompanhar o que cada advogado faz para quem seguir esse caminho. A gente tem que acompanhar cada defensor público para quem seguiu o caminho do Ministério Público. E a gente tem que acompanhar o político, aquele deputado que está lá, que, sabe, esqueceram que tem uma PL da hanseníase, não vão lembrar mesmo. Por quê? Porque eu acho que a gente não dá voto, né? A nossa luta não dá voto. Então, quando às vezes dizem que eu falo de hanseníase para me promover politicamente, a pessoa está redondamente enganada. Em primeiro lugar, porque aqui em Barueri só tem 2 filhas separadas, eu e mais uma. Então, se eu fosse candidata aqui, não seria com as questões da hanseníase que eu iria buscar voto, até porque aqui em Barueri as questões da hanseníase estão controladas e estão muito bem controladas, e isso a gente tem que realmente parabenizar o pessoal da Secretaria da Saúde daqui do município. Sabe, não é uma questão de você querer se autopromover, é uma questão que quem consegue colocar a cara a tapa e mandar a bala na briga, vai pôr, independente se ela vai estar seguindo um caminho político ou não. E se de repente até a gente conseguisse eleger, né, algum deputado estadual ou algum deputado federal que fosse filho separado, seria muito bom, porque nós teríamos ali realmente a nossa representatividade. Até hoje não foi o caso, mas poderia sim existir essa possibilidade. Gente, tem um amigo meu que diz assim que tem coisas que merecem ser compartilhadas. E eu acho que uma das coisas que merece ser compartilhada é realmente o fato de que aqui em São Paulo nós caminhamos na questão de documentação e nós caminhamos nas questões da própria hanseníase enquanto patologia, diante de uma divisão de hanseníase que trabalha e tem um trabalho muito sério. Então, a gente conseguiu caminhar junto, inclusive com o Ministério Público, na preservação desses documentos. Ainda não estão disponíveis, porque a gente vai receber um sinal verde da Secretaria da Saúde, por meio da divisão de hanseníase, sobre a disponibilidade desses documentos.
mas esses documentos já estão sendo preservados. A gente conseguiu, foi um trabalho de mais de 5 anos, mas que deu um excelente resultado. Então, vamos continuar a lutar. Vamos continuar a lutar, sem a ilusão de que nós somos uma causa que algum político efetivamente queira abraçar. Hanseníase, até hoje, eu não vi dar voto. Então, a gente precisa encontrar um caminho para que a gente consiga chegar no político, sensibilizar o político e ele dizer, não, isso é politicamente correto, isso é uma causa que eu tenho que abraçar e estudar diversos projetos de lei para a gente cuidar dessas questões da hanseníase, porque nós estamos em 2019, não tem mais sentido essa doença, viajar pelos estados brasileiros e continuar a fazer vítimas. Curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal. Eu sou uma lutadora solitária, porém solidária, e se a gente consegue monetizar esse canal, a gente consegue atender mais pessoas. Gente, fiquem com Deus, se cuidem e pensem, de repente, uma grande ideia ou uma grande atitude sua pode fazer a imensa diferença que nós precisamos nessa justiça que a gente busca. Tchau.